Agora a gente vai falar do Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês e que vai tratar um pouquinho do consumismo na perspectiva atual. Ó, essa aula de consumismo de hoje é uma aula que você deve linkar, você está vendo aqui, ó. Volta aqui. Mercados de atenção, ó. Você deve linkar com a nossa aula de internet. Aquela nossa aula de internet era uma aula que também fala muito de consumismo. E aqueles conceitos utilizados ali podem e devem ser aplicados na aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. O que o Lipovetsky fala? Ele fala que é o seguinte: primeiro, a nossa sociedade passa por um processo de generalização da tela. O que é a generalização da tela? Você tem a tela do cinema, depois a tela da TV, depois a tela do celular, do tablet, do smartphone. Ó, só aqui nessa sala eu estou vendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito telas. Mais o projetor, nove. E o outro, 10. Isso de orelhada, né? Mais o celular, 11. 11 telas. Essa generalização da tela torna a gente o tempo todo próximo das redes sociais, e as redes sociais, como nós vimos na ideia, oh meu Deus, do mercado de atenção, elas estão intimamente ligadas com consumo. As redes sociais, elas estão ligadas à ideia de consumo, elas querem produzir o seu perfil, elas querem induzir o seu comportamento, e ao produzir o seu perfil e a induzir o seu comportamento, elas geram um consumidor de novo tipo. Beleza, até aí tudo bem. Então, qual que é o ponto do Lipovetsky? Primeiro, isso transformou a nossa relação com o consumo. Por que transformou a nossa relação com o consumo? Porque a gente lida com o consumo agora o dia inteiro, o tempo todo. O tempo todo. Você abre o Instagram, é a foto de alguém com uma roupa, num lugar, com uma maquiagem que você quer. O consumo está ficando onipresente. Segundo, essa ideia de generalização da tela estar em todo lugar, ela implica necessariamente que a gente viva numa sociedade chamada sociedade do espetáculo. Quem já foi meu aluno já trabalhou esse tema. Eu não trabalhei esse tema ainda, porque é uma aula que eu acho que é muito mais legal presencialmente. Eu estou tentando segurá-la. Mas qual que é a ideia da sociedade do espetáculo? Que tudo é muito visual, que tudo é muito espetacularizado, publicizado. Então tudo você posta nas redes sociais, tudo você coloca online, etc. O que isso leva? Isso leva também a um consumo que ele é extremamente espetacularizado, ele é extremamente visual. Então você tem que postar o que você come, você tem que postar suas roupas, você tem que postar o que você comprou. E a ideia é que como a sociedade do espetáculo é uma sociedade visual, a estética, que é o que ele chama de hiperarte, a estética passou a ser um elemento fundamental. Então o design ganhou muita importância, o design das coisas, se ele é bonito, se ele é feio, não é só um design funcional. O design da publicidade também, então são áreas que têm ganhado força. Então, resumindo a ideia do Lipovetsky até aqui, a tela generalizou os mercados de atenção, e esses mercados de atenção colocam o consumo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o tempo todo nós somos obrigados a lidar com isso. Beleza, e aí, mais algumas ideias do Lipovetsky. Cara, quantas vezes eu tô lá em casa, falo, vou pedir um iFood. Aí minha mãe e meu pai falam, nossa, vai gastar dinheiro à toa, tem miojo aí, tem ovo, tem banana, tem pão, para que você vai pedir um iFood? Por que isso acontece? O Lipovetsky percebeu que os mercados de atenção, enfim, a sociedade do espetáculo, etc., mudaram a nossa relação com o consumo. Então, os nossos avós, os nossos pais, eles tinham uma relação com o consumo que era muito prática. Eu consumo aquilo que eu preciso. Se tem comida na geladeira, eu não vou pedir comida. Simples. O consumo para eles era uma relação funcional. O que é uma relação... Nossa, o laser point não está funcionando. Será que isso aqui funciona? Funcionou? É uma relação funcional. O que significa isso? Ele cumpre uma determinada utilidade na nossa vida. Ele cumpre uma determinada função na nossa vida. Já hoje em dia, o consumo, ele cumpre outras funções. Por exemplo, aquele dia que você estudou muito, você fala, putz, eu preciso de um iFood. Recompensa.
Ou ostentação. Ostentação é uma nova forma de consumo, porque você consome para mostrar para os outros, para determinar o seu status social, ou você consome porque você se sente mais bonito, porque se sente mais inteligente. Percebe que o consumo hoje não é só para satisfazer necessidade, mas ele é para outros elementos para além disso, ostentação, enfim, uma série de elementos. É isso que o Lipovetsky percebeu. Na sociedade atual, o consumismo ele mudou de patamar. Ele está generalizado. Você consome por uma série de motivos. Isso leva, leva a algumas características interessantes do consumismo. Primeiro, o consumo hoje ele é customizado. O que significa isso? Eu acho que um ótimo exemplo para a gente entender essas características que o Lipovetsky coloca aí do consumismo atual é o Netflix. Eu vou tentar escrever Netflix aqui, vai ficar zoado, né? Parecer letra de criança. O Netflix ele engloba todas essas características. Vamos pensar, e esse exemplo eu acho maravilhoso. Vamos separar aí dois exemplos. Novela, nos anos 90, e uma série do Netflix. Olha o que acontecia nos anos 90. Todas as pessoas tinham que ligar na mesma hora a TV para assistir a mesma novela. Se você não quisesse, problema seu. Se você não gosta de novela, não tem muito o que fazer, vai assistir uma novela do SBT, que é pior. Então assiste a novela da Globo. Ah, eu quero ir no banheiro no capítulo final. Não tem como pausar. Perdeu, tá passando ali e não vai reprisar. Já era. Ah, mas eu quero, sei lá, ver de novo. Não tem como. Ah, mas eu gosto de ver 2 capítulos de uma vez. Não tem como. Todo mundo vai assistir a mesma coisa, na mesma hora, da mesma maneira. Como é que funciona o Netflix? Eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo isso aqui tem uma série favorita do Netflix. Cada um está assistindo. Eu terminei de assistir agora o The Last Dance, que é a série do Michael Jordan, que é muito boa, inclusive, recomendo. Cada um aqui está assistindo uma série, e nem na mesma plataforma. Um vai assistir no Netflix, outro no Amazon Prime, outro vai assistir de férias com o ex no Amazon Prime, outro vai assistir não sei o que no Netflix, outro vai assistir no YouTube, cada um vai assistir o seu canal, e cada um vê a sua coisa. Tem gente que assiste a série toda de uma vez, maratona, tem gente que vê um pouquinho a cada semana, tem gente que vê um capítulo por dia, tem gente que vê de N maneiras, de N formas. Por exemplo, o Last Dance eu assisti um capítulo por dia com meu pai, cada dia a gente via um capítulo. Tem gente que gosta de maratonar, eu não gosta de maratonar, tem gente que assiste tudo de uma vez, gosta de ver aos poucos. O que isso significa? Primeiro, o capitalismo é customizado. O que é customização? Adaptado ao indivíduo. Enquanto a novela ela era geral, hoje não. Hoje eu quero a minha experiência. Eu quero o meu hambúrguer do... O exemplo de customização, o lanche do Subway. Você pede o Big Mac é daquele jeito. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e o pão de gergelim. O lanche do Subway não. Ele é o quê? Customizado. Você quer esse molho, aquele outro, eu quero de tal forma para ficar do jeito que eu gosto. Segundo, o capitalismo é efêmero. O que significa dizer que ele é efêmero? Uma série do Netflix, você maratona ela em uma noite, os 12 episódios. Uma novela durava 4 ou 5 meses. Efêmero significa que as coisas são rápidas, líquidas, para usar o termo do Bauman. O que hoje é moda, amanhã não é mais. Música, cara, nos anos 90, uma música fazia sucesso, a música do Tchan. Você ficava um ano ouvindo aquilo, um ano. A música se repetia. Hoje não. Uma música faz sucesso e ela desaparece. Ou mais de uma música fazem sucesso. Então, ele é muito, 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 muito efêmero. As coisas estão numa velocidade muito mais rápida. Descoordenado. O que significa isso? O Lipovetsky tem uma ideia interessante. Ele vai falar que o consumo de massas, a sociedade de massas, ela é paradoxal. Por quê? Porque, pensar o exemplo dos anos 90. A música que fazia sucesso, ela fazia sucesso porque ela aparecia em meia dúzia de rádios, no Gugu e no Faustão. Então a música do Tchan ficava lá reprisando, e se você quisesse ouvir aquela música, você tinha que ligar no Gugu, no Faustão, na rádio, ou com muito custo gravar uma fita cassete para ouvir. Hoje não. Se você quiser ouvir uma música, você vai no Spotify, você tem uma infinidade, uma enormidade de artistas. Você pode ir no artista A, B, C ou D. O que isso implica? Isso implica que quando as pessoas postam lá no fim do ano quais artistas que eu mais ouvi no Spotify, eu ouço para aqueles artistas e falo, cara, não conheço nenhum. Eu conheço 3.
4? O que é isso? Nos anos 90 isso era impossível. Por quê? Porque os artistas eram todos os mesmos, todos estavam na TV ou no rádio. Eles eram conhecidos. Hoje não, hoje você fala, tem artistas que eu conheço de nome que eu nunca ouvi uma música. Tem artistas que eu nunca nem conheço de nome, os alunos falam, puta, eu gosto pra caralho. Então a coisa ficou muito mais descoordenada, apesar do consumo continuar de massas. E por fim, o capitalismo de experiência. O melhor exemplo de capitalismo de experiência é o Lollapalooza. Eu fui, alguns anos atrás, fui no show do Red Hot. Puta, uma banda dos anos 90, fudida, gosto pra caralho. Tinha ido no show do Rock in Rio deles. Tinha sido um dos melhores shows da minha vida. Eu falei, puta, eu preciso ir nesse show. Cara, cheguei lá, encontrei os alunos trocando ideia, os caras, puta, quem que vai tocar? Nem sei. No Lollapalooza. Eu fiquei pensando aquilo, caralho, os caras vieram aqui, os caras nem sabem quem que é a banda que vai tocar e, mano, paga mó pau pro Lollapalooza. O Lollapalooza é o exemplo de capitalismo de experiência. Isso não é um julgamento de valor, tá? Ah, não... Por quê? Porque o Lollapalooza não é um show, ele é uma experiência. Tem food truck, tem bebida, tem o parque de diversão, tem esse negócio pra fazer tatuagem, tem isso, tem aquilo, e tem também o show. Então, o show, ele é uma parte daquilo. Então, as pessoas hoje não se contentam só com o produto, elas querem ter uma experiência com o produto. O Lollapalooza é o melhor exemplo de capitalismo de experiência, que hoje se vende experiências e não só o evento em si. Beleza, galera? Essa foi a segunda parte, algumas reflexões sobre o capitalismo hoje. A gente vai para a terceira parte, que a gente vai ler um poema do Vinícius de Moraes, em que esses conceitos vão estar postos lá, principalmente do Marx.